Quinta, 24 de outubro. O testemunho de Nicodemos. Ouça João 3, 1 a 21. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer, sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Pergunta 8. Como o testemunho de Nicodemos reforça o tema central do Evangelho de João? Nicodemos era mestre em Israel e um abastado membro do Sinédrio. Seu testemunho tem papel importante por vários motivos. Ele se referiu a Jesus como Rabi e apontou os sinais que Jesus fazia como evidência de sua missão divina. Antes que Nicodemos percebesse, ele já mencionava evidências de que Jesus é o Messias. Nicodemos entendia os sinais como evidência do chamado divino de Jesus, mas não como alguma coisa que apontasse para ele como cumprimento das profecias do Antigo Testamento a respeito do Messias. Por isso, Nicodemos procurou Jesus, levando algumas dúvidas. Naquele momento, ele não reconhecia Jesus como o Cristo. Ouça João 3, 3 a 21. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer, sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso?
Jesus respondeu: Você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Pergunta 9. O que Jesus disse a Nicodemos para mostrar que o conhecia? Jesus conhece o coração de cada pessoa. Sua resposta a Nicodemos parece abrupta, mas ele vai direto ao assunto. Embora os judeus acreditassem que os gentios precisavam ser convertidos, muitos não entendiam que eles também, mesmo fazendo parte do povo escolhido, precisavam de uma experiência de conversão. Ninguém nasce salvo, independentemente da sua nacionalidade ou da igreja em que foi criado. A maravilhosa herança dos judeus, que remonta a Abraão, sem dúvida, lhes oferecia privilégios. Mas isso não era suficiente. Jesus disse a Nicodemos algo impensável. Ele, mestre e líder em Israel, precisava nascer de novo do alto. Jesus então confrontou Nicodemos com sua própria ignorância espiritual. Em outras palavras, como é que você, um mestre tão respeitado, não sabe disso? Deve ter sido uma repreensão muito forte. Apesar de quaisquer dúvidas que Nicodemos tivesse a respeito de Jesus naquele momento, depois ele se uniria aos seguidores de Cristo. O que significa nascer de novo e por que Jesus deu tanta ênfase a isso?